Vamos, em primeiro lugar, à terceira reunião ministerial de Lula. Ela durou 9 horas. 9 horas e 30 minutos. E ela estava convocada para tentar se resolver de uma vez por todas os tais problemas de articulação. Basicamente, a situação entre legislativo e executivo. A reportagem é de Marina Demore. Na reunião ministerial desta quinta, Lula exigiu que os auxiliares atendam os pleitos de parlamentares, acelerando o fluxo de nomeações. Aguardam na fila cerca de 400 nomes para cargos de segundo e terceiro escalão. Tem uma quantidade de cargos que foram indicados na negociação da composição do governo e os ministérios referente a essas indicações ainda não colocaram no sistema essas indicações. O presidente fez um pedido para que isso seja feito o mais breve possível. A pressão do Centrão sobre trocas em ministérios também cresceu nos últimos dias. O PP gostaria de assumir a saúde, pasta com um dos maiores orçamentos da esplanada e principal destinatária de emendas parlamentares. Até aqui, Lula resiste às investidas e busca resolver o conflito avançando em outras negociações com legendas hostis ao governo. De acordo com o levantamento do ranking dos políticos, obtido com exclusividade pela CNN, 51% dos deputados avaliam que a relação do governo Lula com o Congresso é negativa, enquanto somente 20,6% consideram que ela é positiva. No Senado, onde a base de apoio do governo é mais bem estruturada, a situação se inverte. 42,9% dizem que a relação entre legislativo e executivo é positiva e 38,1% avaliam como negativa. Quando se trata da reforma tributária, 79,4% dos deputados acreditam que ela será aprovada ainda este ano. No Senado, esse índice é de 61,9%. O dado corrobora o que é dito pelas principais lideranças parlamentares, de que pautas consideradas de Estado não enfrentarão dificuldade na tramitação. O problema do governo reside em consolidar uma base que garanta os votos necessários para aprovar projetos que considera prioritários, mas que sofrem resistência dos parlamentares. Segundo apurou a CNN, o governo planeja organizar reuniões quinzenais com líderes das duas casas para distensionar a relação e evitar que se repitam as recentes dificuldades enfrentadas no Congresso. Bom, Carlos, mais uma vez obrigado pela sua disposição em participar da nossa roda. Você representa aqui a equipe que trabalhou nessa elaboração. Você é diretor-geral do ranking dos políticos. A pesquisa, de certa maneira, aqui eu não quero ser corporativista, nós, jornalistas, temos feito recorrentemente a afirmação de que o governo não está sabendo montar, do ponto de vista político, uma base sólida dentro do Congresso. Isso você agora tem documentado? Exatamente, William. Boa noite, William. Aqui eu saúdo toda a bancada. Boa noite, população brasileira que nos acompanha. Pois bem, o ranking dos políticos, ele tem 11 anos aí de estrada. A gente traça uma radiografia o mais fidedigna possível do trabalho dos parlamentares brasileiros, sob a égide de 3 pilares: anticorrupção, antiprivilégios e antidesperdício, tendo uma postura ativa e altiva dentro do Congresso Nacional. E, através disso, na última semana, nós fomos a campo, falamos com mais de 100 parlamentares representando e também metrificando com base na representação parlamentar, e a partir disso tivemos aí uma pesquisa que nos trouxe alguns dados curiosos, principalmente na relação do governo Lula com o parlamento. É óbvio, lá no início, voltando um pouquinho atrás, lá no início da composição ministerial, o governo Lula priorizou muito mais o Senado do que a Câmara. Tanto é assim que nós temos mais ministros senadores do que mais ministros deputados. Temos aí Carlos Fávaro, temos o próprio Flávio Dino, o Renan Filho. Então, vários ministros representantes do Senado. Em contrapartida, a Câmara dos Deputados ficou relegada à União Brasil e a alguns parlamentares da base, como, por exemplo, a ministra Marina Silva. A União Brasil vem se chocando bastante, principalmente na relação da ministra Daniela,
com o próprio partido, né, e a sua respectiva saída. Mas isso denota também uma dificuldade de composição da base, como bem você falou. Pois bem, o governo Lula vai ter que suar a camisa, afinal de contas já se passaram 6 meses desde que ele assumiu a presidência da República e até agora a gente não tem, de fato, uma política de Estado. O governo ainda não mostrou a que veio, tendo recorrentes derrotas dentro do parlamento brasileiro, seja no PL das fake news, tivemos aí o marco temporal, os decretos do saneamento, a própria composição ministerial ficou prejudicada e era uma matéria de fácil aprovação dentro do parlamento e mesmo assim o governo sofreu dificuldades. Então isso já denota que o governo precisa reajustar o seu diálogo, principalmente com a Câmara dos Deputados. Com o Senado, o diálogo já está mais afinado, mas ele necessita dialogar mais com os deputados, atender mais as bases dos deputados. Óbvio que isso também tem um custo. Para além do custo político, também existe um custo financeiro e sabemos bem disso da realidade do Brasil. Caio. Bom, William, hoje eu me dediquei o dia inteiro aí monitorando essas 9 horas de reunião ministerial, esse tema, o tema da pesquisa, esse tema que ele coloca, permeou ao longo de toda a reunião, que ela se dividiu, colocaria 2 eixos, um debate intenso em relação às relações políticas e um debate intenso em relação à economia, uma percepção geral de que, eu estou dando a visão do governo a partir do relato que ministros que estavam lá me fizeram. Como a economia, o governo tem essa sensação, essa percepção de que a economia ali é favorável, tanto pela inflação menor, quanto pela revisão das agências de risco, né, da perspectiva, falta o ajuste, sim, no campo político. E aí me surgiu, que eu achei muito interessante, uma leitura política do governo sobre tudo isso que a gente está dizendo e que a pesquisa retrata, que a dificuldade, o grande obstáculo dessa relação Palácio do Planalto, governo Lula III com o Congresso Nacional se deve, na visão ali que, pelo que me passaram, foi predominante dentro da reunião ministerial, que durou 9 horas, se deve ao fato do governo Lula e do presidente da República estar, de certa maneira, enfrentando um Congresso hipertrofiado pelo governo anterior. O que isso seria? O fim do orçamento secreto. O Congresso perdeu força. O fato de não haver lideranças do Centrão, como havia Ciro Nogueira na Casa Civil e Flávia Arruda na Secretaria de Relações Institucionais, controlando toda a distribuição de emendas e de cargos no governo, fragilizou o Congresso Nacional. E, a partir daí, houve, segundo o ministro me disse, eu achei muito interessante, uma busca, uma luta pelo poder perdido por parte do Congresso Nacional, e é isso que justificaria esse embate, esse impasse que estamos cobrindo. Deixa eu só ver uma questão, Caio. Você colocou na mesa de uma vez só 2 aspectos muito abrangentes. Eu vou fixar em primeiro lugar, com a tua licença, no mais imediato, que é tentar entender como que os parlamentares, a partir da pesquisa, entendem as evidentes falhas do governo em assegurar uma base. A outra postura que você coloca é muito mais abrangente do ponto de vista da análise política, porque tem a ver com a relação de forças entre executivo e legislativo. Então, Raquel, você quer intervir agora? Senão eu ia fazer a pergunta ao Juan Carlos. Por favor, Raquel. Eu queria fazer umas observações, William. Sobre o que o Caio colocou. Sim, o governo Lula, ele não governa junto com o Centrão. Você não tem ministros fortes do Centrão dentro do governo, da mesma forma que Jair Bolsonaro terceirizava o governo. E isso gera uma enorme fricção. Mas eu não vejo o governo, um Congresso assim tão fragilizado. Pelo contrário, eu enxergo uma movimentação enorme do governo a partir ali da MP da Esplanada, em que o governo quase perdeu a mão, depois aprova por uma larga margem, mas ele quase perdeu a mão sobre uma coisa básica, que é a formação da sua esplanada dos ministérios. E, a partir dali, o ministro Alexandre Padilha parece que ele ganha uma certa força para poder vocalizar reclamações que são do Congresso Nacional. Então, as reclamações que ele traz hoje, vocês precisam atender as nomeações que já estão colocadas, são mais de 400. Vocês precisam levar parlamentares para viagens pelo país. E Lula endossando o ministro Padilha ali na reunião dos ministros, na verdade, o Padilha está ressoando o que a gente escuta há bastante tempo no Congresso Nacional. Eu vou juntar o que vocês dois estão colocando em uma questão só. Vocês dois estão abordando ao mesmo tempo esse conjunto, vamos ver o que o Juan Carlos acha disso.
Juan Carlos. Concordo com ambos. Mas espera, deixa eu fazer a pergunta. Diga lá. A pergunta é a seguinte: o que você detecta na sua pesquisa indica o quê? Indica um descontentamento dos parlamentares pelo não atendimento de demandas e exigências específicas ou indica um descontentamento com um governo que não parece, eu estou falando da perspectiva dos parlamentares, ter reconhecido os poderes que eles têm? É um misto dos dois sentimentos, William. Um grande misto dos dois sentimentos. Para além disso, como o Caio colocou muito bem, falta um nome forte dentro do governo. Hoje o Alexandre Padilha realmente está mais empoderado para ir diante do Congresso Nacional, recolher suas demandas e levar até o Planalto. Mas, óbvio, há queixas dos parlamentares, de um grupo de parlamentares, pela falta de espaço dentro do governo. E quando a gente fala falta de espaço, a gente também fala falta de orçamento, falta de recurso para levar para a sua base, para já planejar tanto as eleições municipais do ano que vem, quanto a própria reeleição. Isso, obviamente, existe e sempre existiu na história do Brasil. Mas, para além disso, também existe uma insatisfação de uma parte da base descontente com as políticas de governo. O governo ainda não mostrou a que veio. Nós tivemos a aprovação do arcabouço fiscal até de forma tímida e demorada. O arcabouço ficou travado por muito tempo e poderia ter sido levado à votação com maior rapidez. Mas houve falta de diálogo com o parlamento mais uma vez. Temos aí a reforma tributária, que foi um outro dado que a nossa pesquisa apurou. Da mesma forma, a reforma tributária, ela poderia, no encantamento da lua de mel de início de governo, já ter sido levada à votação. Já é um texto que está em discussão há anos dentro do Congresso Nacional, mas mesmo assim a gente permanece nesse embate, tanto de parlamentares insatisfeitos com o governo pela falta de espaço, pela falta de recursos, quanto também pela política, pela falta de visão de Estado, uma visão apenas pragmática, uma visão para dentro. O PT, nesse momento, não conseguiu ainda olhar para fora, identificar políticas de fato de governo, olhando apenas para políticas ideológicas, para marcos ideológicos e aquilo que eles estavam na garganta para poder realizar com tanta vontade. Mesmo assim, não conseguiram levar ainda adiante, mesmo suas pautas sociais ou suas pautas identitárias, né? Enquanto isso, as pautas de Estado ficam relegadas e o Brasil não avança. O Caio, o Juan Carlos, você viu a ênfase que ele deu? Ele repetiu pelo menos 2 vezes a frase, não mostrou o que veio. Faltam políticas de Estado. Agora, a questão é a seguinte: a partir do seu relato das conversas que você teve hoje com os ministros, a percepção dos ministros é completamente diferente, pelo que você nos trouxe, pela sua apuração. Os ministros entendem que o problema é de um Congresso que, na verdade, se fragilizou. O que o Juan Carlos traz pela pesquisa, a Raquel insistiu nesse ponto também, é que, na verdade, nós temos um Congresso com prerrogativas inéditas na história dos sistemas de governo brasileiro, frente a um governo, eu estou usando a sua frase agora, tá, Juan Carlos? Peço permissão, que não mostrou o que veio. William, eu penso que não dá para a gente caracterizar e avaliar essa relação Lula 3 com o Congresso Nacional e atribuir a um componente apenas a motivação para as dificuldades do governo. Concordo com a Raquel, a gente fala isso aqui diariamente. Tem uma dificuldade do Palácio do Planalto na agenda, de querer forçar uma agenda petista, sendo que foi eleito por frente ampla. Tem um erro na montagem do governo, na distribuição principalmente do União Brasil, de não considerar a força política, de não dar os ministérios para quem tinha força política para fazer bancada. Você tem uma série de fatores. Agora, será também, e o interessante da cobertura política é que a partir de conversas e percepções com fontes, sejam do Congresso, sejam de qualquer fonte, deputado, senador, ministro, te dá outros insights para nos ajudar. Essa é a maravilha do jornalismo político. Está sempre em movimento, né? Também esse elemento, porque será, eu fiquei com isso mexeu muito, assim, eu fiquei refletindo desde as 5, 6 da tarde. Será que também a grita do Congresso não é porque eles perderam um pouquinho do que eles tinham? Porque vamos pensar, há 1 ano ou há 2 anos, no governo Bolsonaro, o Centrão estava dentro do Palácio do Planalto. Agora não está, isso é um fato, né? Há 2 anos, no governo Bolsonaro, tinha orçamento secreto, agora não tem mais. São fatos também que eu acho que ajudam a entender tudo. Então eu não me limitaria a um fator apenas. Você tem erro de articulação, você tem a hegemonia, DNA hegemônico do PT, você tem
você tem uma situação um pouco mais frágil, não é um Congresso fraco. Posso fazer uma manchete? Brutal? Brutal. Tá. O que a gente registra na tua análise é o seguinte: o que está acontecendo não é o rosnar de um poderoso, mas o gemido de um perdedor? Pode ser. William, só uma frase. Claro. Uma análise preponderante também de que dos 3 poderes hoje o mais forte é o judiciário. E a gente tem dito aqui também como o governo tem tentado se apoiar no Judiciário e no Supremo Tribunal Federal para implementar algumas de suas políticas, fazer caixa. Mas aí só por razões assim, desculpe eu ser artificialista desse jeito, mas só para identificar didaticamente na questão da relação do governo com o Congresso, que foi o tema central dessas 9 horas de bronca, né? Que foi uma bronca, pito, bronca, como se quiser chamar. O que o Lula fez com os ministros dele hoje foi dizer o seguinte: vocês não estão fazendo o que eu quero. Mas os ministros sabem o que ele quer. William, ele expôs ali os projetos o ministro Rui Costa colocou, né, que já foram aprovados, Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, e diz que vai tocar o novo PAC. Parecem receitas... O PAC 3, né? O PAC 3, receitas do governo anterior dele. Aí é questionado sobre o programa dos carros. É um programa muito repetido em relação ao que ele já implementou. E, de alguma forma, eu acho que essa sensação a gente vai ter ainda mais reforçada, porque como vem essas melhoras de dados na economia, e aí você tem a inflação em queda, porque não só porque o Banco Central fez o trabalho dele, mas também que você tem uma desinflação global vindo, você tem o PIB subindo um pouco mais, porque o agronegócio está indo muito bem, você tem os riscos de crédito do Brasil melhorando, porque agora temos pelo menos alguma legislação de marco fiscal. Enfim, você está juntando uma série de conjunturas um pouco mais positivas. E o que isso vai reforçar na cabeça do Lula? E aqui é uma hipótese, tá? Porque, enfim... Está tentando entrar na cabeça do Lula. A gente não está dentro da cabeça dele, mas a gente faz esse exercício. De que ele está indo na direção correta e de que ele tem que acelerar. Ele tem que acelerar esses estímulos ao consumo, de que ele tem que aproveitar essa maré. Porque é exatamente isso que ele fez nos outros governos. Então, acho que a gente vai sentir muito isso. Ele vai falar, estou certo, estou indo no caminho certo. Tanto que o que aparece também muito na reunião, que são as críticas dos ministros à taxa de juros, encabeçada por Fernando Haddad, que não vinha fazendo esse tipo de crítica, que ficou irritado com o diretor do Banco Central, elas vão todas nesse caminho. Olha, a maré agora está nos ajudando, vamos acelerar. Será? Agora, a taxa de sucesso de um governo não é a reeleição? Eu digo assim... Não, é o bem-estar da população. Não, mas... Não. Um governo, um sujeito é reeleito... Não, a Dilma foi reeleita e o Brasil quebrou. Tudo bem, calma. Calma. Ué, não, calma. Não, qual que é a taxa de... Como que você avalia um governo bem-sucedido? Eu avalio, como repórter político, ele ser reeleito. Eu estou dizendo isso porque na cabeça do presidente, imagino, não estou lá dentro, nem ninguém, se ele foi eleito, foi reeleito, elegeu a sucessora, que por sua vez foi reeleita, ele tem uma fórmula, pelo menos no que tange aos 8 anos do governo dele, que é bem-sucedida, eleitoralmente falando. E se você falar, é o bem-estar da população, poxa, é a maioria da população que reelege. Bem, então vou olhar para trás. Depende da fotografia, depende muito da fotografia, até de momento. Se a gente olha a fotografia de longo prazo, o governo Temer talvez tenha sido muito bem-sucedido e, ao mesmo tempo, foi o governo mais impopular da história. Bem colocado. E aí vou olhar para trás. O que aconteceu nos governos Lula? Ele acelerou o gasto, saiu com, 7,5% de crescimento, nível altíssimo de aprovação, criou uma bolha de crédito nos carros, em que as pessoas tinham que devolver porque não conseguiam pagar, o carro não valia a prestação. A Dilma entrou, fez uma enorme de um subsídio, segurou a inflação, você tinha uma crise contratada, ela acelerou, foi reeleita, o país quebrou. É taxa de sucesso? Sim, mas não saiu do cargo pela via eleitoral. Bom, a queda da Dilma se dá basicamente por impopularidade e fracasso na conduta da economia e incapacidade de articulação política. Sim. É uma combinação fatal. Ninguém resiste a uma combinação desse tipo.
O que talvez tenha que ser lembrado, Caio, nesse sentido, eu tive a oportunidade de ter essa conversa com o então candidato à presidência Lula, numa entrevista que fizemos aqui nesta bancada, no ano passado, pouco antes da eleição, a qual eu insisti junto a ele com o seguinte dado. Começou o seu período, o período do seu partido, melhor formulado, com um tipo de fórmula que levou ao final desse período a que um país que nunca esteve em guerra recentemente, como foi o caso do Brasil, tivesse a maior queda da renda per capita jamais registrada. Isso é um dado que não se pode negar e que explica boa parte da nossa discussão política até aqui. Agora, se o atual governo pretende rever o que fez naquela época e considera que o que levou ao que levou foi falta de fazer mais, é o que nós estamos vendo agora. Eu não coloco que é uma fórmula, eu não estou dizendo nem que é certo que é errado, eu estou dizendo que na cabeça desse partido, talvez, e do presidente, ele tem na cabeça dele que essa fórmula é eleitoralmente bem sucedida. Sim, ele tem isso. Você vai questionar, e você tem eleições ganhas sucessivamente que apontam isso, uma taxa de sucesso eleitoral que é a maior da Nova República para um partido. É isso que eu estou colocando. Eu não estou... Não, tudo bem, que não é uma via eleitoral, né? É uma via congressual para derrubar um governo, né? Pelos três motivos que o William colocou. Não, tudo bem, mas... Né? Enfim. Juan Carlos, mas, para além disso, a gente precisa lembrar também da Frente Ampla. O PT não se elegeu sozinho nessa última eleição. O PT se elegeu graças a uma grande coalizão que fez, tanto trazendo Geraldo Alckmin, inimigo declarado do petismo, inclusive foi capa como o antipetista em 2006, trazendo para a baila e trazendo para junto do seu grupo, do seu entorno. Então o PT não venceu essa última eleição sozinho. É isso que o PT também não entendeu. O PT ainda se prende muito ao regramento do passado. O PT se prende muito ainda a uma época que era analógica, enquanto a política hoje se faz digital. O governo sofre, inclusive, até para poder se vender e vender bem as poucas políticas públicas que tem feito e tem conseguido algum sucesso ao longo desses últimos 6 meses, muito em função da sua era ainda analógica e do seu prendimento ao passado.